todos e a todas, meu nome é Cristiano Glória, estamos aqui para mais um FIS Talks Educação. Para quem não conhece o FIS Talks é o espaço que a gente conversa sobre os eixos temáticos da iniciativa FIS. E se você quer saber mais sobre a iniciativa, acesse o nosso site www.fis.org.br e acesse também o nosso canal do YouTube, onde você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos de todos os eixos, tudo de forma gratuita. A gente está começando agora a segunda parte da nossa conversa com o Dr. Hélio. A gente, na primeira parte, conversou um pouquinho sobre o processo, né, do profissional de saúde que quer se tornar um cirurgião. Falamos sobre as competências que a gente vê como fundamentais para ele ser um profissional de sucesso. E a ideia agora é a gente continuar essa conversa nossa, Hélio, e falar um pouquinho sobre o futuro. O que a gente vê de fundamental para esse profissional do futuro. Queria te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, disponibilizar seu tempo. E vamos em frente. Bem, com relação, pegando o gancho do que a gente falou na outra conversa, das competências, das habilidades não técnicas, e como a gente vê o futuro do cirurgião, isso é um assunto de muito debate, sabe? Por isso que eu trouxe você aqui, Hélio, que você gosta do debate. É uma profissão extremamente técnica, e que a gente tem que ter muito cuidado para essa excelência técnica que se exige do cirurgião em formação, ela não apague a parte de empatia que ele tem que ter com o paciente e com tudo que está envolvendo o paciente. É muito comum acontecer modernamente, né, uma troca, isso vem acabando por uma força da sociedade que não admite mais isso, o cirurgião dono da palavra final, né? É assim que eu faço assim porque eu sempre fiz, eu vou te operar e o resultado vai ser esse e vai ser isso, né? Hoje em dia, a capacidade que o cirurgião tem de conversar com as pessoas à sua volta, tanto a equipe quanto paciente e profissionais e profissionais de saúde envolvidos naquele atendimento e a família, ela tem exigido do cirurgião cada vez mais se capacitar no diálogo, na tolerância, né? Eu já testemunhei cirurgiões em centros cirúrgicos com atitudes beligerantes, que existem hoje programas de acompanhamento para cirurgiões disruptivos. Aquele cirurgião que tacava a pinça na parede. O cirurgião que taca a pinça na parede hoje não tem lugar para operar, lugar nenhum, né? Isso porque as coisas vão mudam na sociedade. Não se tolera mais machismo, não se tolera mais homofobia, não se tolera mais cirurgião dessa maneira. Então, como tudo está mudando, o cirurgião também está mudando. Ele está aprendendo que ele não manda mais do jeito que ele achava que ele mandava. E para ele fazer, para o que ele pede acontecer, ele tem que pedir de uma outra maneira. Ele tem que estar embasado em algumas premissas, ele tem que saber se colocar, ele tem que ter gentileza no trato, ele tem que fazer aquele entorno dele funcionar de uma maneira que as coisas que ele pede aconteçam, né? Isso vai da hora que você pede uma vaga para um colega num outro hospital, na hora que um colega pede para você uma vaga numa transferência intra-hospitalar de madrugada que você não quer receber ou atende de mau humor. E eu acho que isso tudo tem que ser alvo de cursos específicos, de aprendizados específicos, num curso que tem muito tempo. Em 6 anos a gente já tinha dificuldade para aprender só dar o ponto. Imagina dar o ponto e conversar com a paciente. Imagina dar o ponto e ser líder de equipe. Imagina dar os pontos no abdômen do paciente e desenvolver toda uma gama de habilidades não técnicas que o cara que não desenvolve, ele vai ficar para trás no mercado. Isso é muito importante o médico que está em formação entender, né? Você ouve os mais antigos que eu falando, avalia onde eu estava e vê os novos. Eu fui residente e se eu fizer com o meu residente hoje o que o meu preceptor fazer comigo,
Eu sou demitido de manhã. Não tem chance de eu fazer. Não tem chance. E eu achei que isso foi uma coisa boa. Eu tolerava, tinha gente que não tolerava. E largava a profissão, né? Então, o que foi feito comigo não tem mais espaço de eu fazer. Eu tenho que arranjar uma outra maneira de passar minha mensagem, de treinar o médico. Eu tenho que arranjar uma outra maneira de fazer o que eu entendo do que é o bom funcionamento de um hospital, um bom diagnóstico, um bom tratamento, chegue na cabeça do meu treinando de uma maneira mais tranquila. E que ele faça porque ele veja que é o certo e não porque eu mandei ele fazer, porque senão ele está de castigo no final de semana e eu dou plantão para ele dia 31 de dezembro. Então, acho que as mudanças são mais comportamentais. O conteúdo está lá, entendeu? O conteúdo ele está ali. Hoje em dia, antigamente tinha um livro, hoje tem outros lugares. Eu lembro quando eu fiz residência, quando eu fiz faculdade, tinha duas maneiras de eu ter acesso ao conteúdo. Duas. Ou meu pai comprava o livro para mim, como ele não tinha dinheiro, eu não comprava. Ou eu entrava na biblioteca da faculdade com um bloco e anotava tudo que estava no livro para o meu bloco. Não podia levar o livro para casa, só tinha um para 10 alunos. Então, quem pegava, um não pegava o outro. Não tinha máquina de xerox na época, então eu tinha que sentar e escrever tudo. Isso é um método que também não existe mais hoje, mas ele tem suas vantagens. As horas que eu fiquei na biblioteca lá, elas serviram para alguma coisa. Não estava errado, era outro jeito, mas não estava errado. Hoje o cara, eu falo na corrida de leite, ele abre o celular e fala, não é assim não. Não é 30% de fístula, é 48% de fístula. Tem como você enganar o cara mais, como eu fui enganado. O professor falava qualquer coisa, eu falava Hoje eu falo para o meu aluno, ele não é assim. Estou lendo aqui, ó, a sua informação está errada. Esse dreno que o senhor falou tem 3 tipos, não é um tipo só, como o senhor falou. Isso força a gente a ter mais humildade, só falar o que sabe. O aluno tem acesso ao que ele quiser, na hora que ele quiser, mas a gente tem que despertar no aluno, eu acho que esse é o grande desafio, a sabedoria de que ele não pode confiar só naquilo. Como eu te falei na outra apresentação, a cirurgia humilha a gente de maneira, assim, embaraçante. Não tem jeito de eu abrir o livro com o abdômen do paciente aberto. Abrir o abdômen, 3 da manhã, no centro cirúrgico, você tem que resolver. Ou você sabe anatomia ou você não sabe anatomia. Não adianta estar no celular. Então, tem algumas coisas que eu tenho que ter na cabeça antes de entrar, né? E a maneira com que a gente entrega isso e como a gente faz o aluno perceber quando é importante ter o acesso e quando é importante ele ter o background na cabeça dele, tem vários neurocientistas que falam isso, que hoje a competência mais importante nos colégios não é o aluno que decora o dicionário ou a tabela periódica, como eu era forçado a decorar. Essa não é a competência. A competência é quem acha primeiro qual é o peso atômico do molibdênio. Onde é que você acha? É em tal lugar, fazendo a pesquisa assim, ele me dá essa informação. Essa é a competência. Buscar a informação mais rápido que o coleguinha. Não é decorar aquilo tudo. Mas eu tenho que saber o que é molibdênio e eu tenho que saber o que é peso atômico. Senão essa ferramenta de procura, ela não adianta nada. Então, ainda existe um substrato de conhecimento que a gente tem que passar para o paciente, para o aluno, que ela não mudou ainda. O básico ele tem que saber. Depois ele vai desdobrando aquilo para onde ele quiser, né? Mas se ele não souber para onde está ventando, não adianta que ele não vai chegar em lugar nenhum. Estou 100% de acordo. A gente falando desse profissional do futuro, né? A gente falou do papel do preceptor, né? Do professor, que ele tem que ter essa humildade, ele tem que entender melhor agora o papel dele, né? Que ele é um facilitador desse processo de aprendizagem do aluno. Mas pensando no aluno em si, esse aluno do futuro, a gente discutiu já que ele precisa ter essas competências, ele precisa ter uma formação comportamental e treinar essa parte comportamental cada vez mais. Mas no ponto de vista de processo dele, o que você acha que vai mudar no futuro? A gente continua com essa sequência, ele se forma, residência,
faz o curso, certificação. Você acha que vai ter mais coisas hoje envolvendo na formação desse profissional? O cara que já saiu da universidade, está buscando essa especialização. Eu acho, isso é uma impressão minha, que depois que ele sai e vai se formar, por uma lacuna na formação, e a lacuna não é por incompetência, às vezes, da faculdade, porque não dá tempo mesmo de se aprender tudo. A formação é contínua. Do médico, então, nem se fala. Ela é perene. Eu acredito muito na formação, no estilo de pós-graduação ou de cursos complementares, baseado em competências. Né? Qual é a competência que o cara precisa para fazer determinado trabalho? Ele vai naquela competência e vai adquirir aquela competência específica. Porque não dá para saber tudo. Não dá para saber tudo. A gente tem uma gama muito grande de conhecimento. Então, a gente, cada vez que está dividindo mais as tarefas, né? Ontem aqui, nesse consultório que eu estou falando, veio um paciente se queixar que ele foi submetido a um procedimento X e o médico nunca mais voltou lá para ver. Eu falei, não, a senhora não entendeu. Ele só faz isso mesmo. Não, mas ele foi lá, espetou minha barriga, botou um dreno e nunca mais voltou. Eu falei, porque ele não era seu médico. Olha que maluquice. Ele não era seu médico. Seu médico era o outro que pediu para ele fazer isso. E esse que foi lá, ele só faz isso. Um pediu, durante a sua jornada de internação, só teve uma complicação, acionou um colega, o colega foi lá, colocou isso dele na sua barriga e sumiu. Ele não volta mais, não. Só se pedirem para ele tirar. Mas como assim ele não era meu médico? Ele não era seu médico. Ele fez uma intervenção e não vai te acompanhar. O paciente está tendo que aprender isso. Tem pedaços dele que são divididos. Tem que aprender que vai ter uma pessoa que vai comandar tudo, mas que os pedaços do tratamento vão ser divididos. Vai ter gente que vai lá uma vez só e vai tomar conta de um pedacinho só. E a gente que faz esse treinamento dessas pessoas tem que ensinar para esse cirurgião que foi lá dar essa espetada no abdômen do paciente que ele tem que explicar isso para ela. Eu vou vir aqui, eu vou fazer esse procedimento e é só. A senhora vai estar a cargo do outro. Hoje eu fui passei visita numa paciente, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Um médico veio aqui e falou que vou operar amanhã, mas ele só veio aqui hoje, eu não sei quem é ele que vai me operar. Quem que vai me operar? Ele não falou quem vai operar, que horas vai operar, falou que vinha alguém falar. Quer dizer, o cirurgião, o colega, ele não se deteve nisso. Né? Então, essa fragmentação, para o paciente é ruim, tem que ter uma pessoa muito bem antenada para juntar esses pedaços para o paciente, mastigar isso para o paciente. E do ponto de vista de ensino, além da gente ensinar isso às pessoas, que elas têm que ter os seus conhecimentos baseados nas competências que elas precisam. Então, hoje eu preciso de um curso de mediação de conflito. Vai lá e pega esse pedacinho. Hoje eu preciso de um curso de ultrassom point of care. Mas ele não pode, ele tem que saber juntar isso aí. E tem que ter uma pessoa que junte isso para ele. Onde é que o ultrassom point of care junta com as habilidades não técnicas, que junta com não sei o que, para dar um profissional melhor. Né? O ensino ele é modular. Eu acredito nesse ensino modular. Mas a gente tem que dar um jeito de amarrar esses módulos para que ele seja modular só na execução. Na cabeça do paciente, na cabeça do médico, ele sabe onde ele se encaixa, onde ele começa, onde ele acaba, para ele poder conversar com as pessoas. Eu sou cirurgião de trauma, eu tomo conta de uma equipe de trauma. O paciente chega lá, ele tem um médico da vascular que vai ver a lesão vascular, outro da ortopedia, o radiologista intervencionista, o urologista, etc. Eu sou a pessoa que orquestra isso tudo para o paciente. Aí eu tenho que entender um pouco de vascular, eu tenho que entender um pouco de radiologia, para eu poder mastigar isso tudo e devolver para o paciente. Então, acho que esse que é o desafio. Saber que você vai aprender por módulos, mas você tem que extrapolar esse módulo na sua cabeça para você poder fazer uma medicina holística. A medicina é executada em módulos, mas ela tem que ser apresentada para o paciente de uma maneira holística. O paciente tem que entender que aquilo tudo é uma coisa só.
Ele não entende os pedaços. Ele não entende os pedaços. E o médico tem que saber disso para apresentar isso como uma jornada dele no... Essa palavra é sensacional. O paciente tem uma jornada no hospital, que tem vários módulos. Cada um faz o seu módulo, mas todo mundo tem que entender o todo. Eu acho que isso que é o mais difícil. E cada vez está se tornando mais. Eu fico pensando, fazendo até uma analogia se pergunta para qualquer gestor de saúde, ou até qualquer acadêmico que saiu, etc., um profissional de saúde, que curso ele faz para se capacitar? Ele vai falar aquela sopa de letrinhas. É o ATLS, é o ACLS, é o BLS, é o PAUS, porque é o que ele conhece como cursos livres, cursos de capacitação para ele se aprimorar na atividade dele. E a gente vê que esse profissional ele não sabe que esses cursos, mesmo sendo excelentes, cursos mundialmente reconhecidos, eles são cursos padronizados, né? Não tem espaço dentro daquele curso para encaixar o gap dele. Então, se ele vai fazer um ACLS, por exemplo, ele vai lá fazer 16 horas de curso e você vai falar ali 40 minutos, 50 minutos sobre arritmia. Se ele tem um gap grande ali, não vai ser o ACLS que vai resolver isso. Ele tem que buscar esse módulo arritmia para entender, se aprofundar, etc., que não é o ACLS que vai dar. Então, essa proatividade do profissional para ele buscar esse processo de educação, eu acho que faz parte do profissional do futuro. Ele precisa saber o que está acontecendo e ele tem que buscar esses módulos, como você bem disse, para ele saber entender isso. Não é à toa que isso chama complementar. É isso, é isso. E aí, complementando essa conversa nossa, questão da tecnologia, Hélio. A gente falou da importância dessas competências para ele ser um profissional de sucesso, mas um tema também que é muito recorrente aqui nesse espaço nosso é a questão do conhecimento do profissional de saúde sobre tecnologia. Dele entender o que é um Big Data, o que é uma internet das coisas, etc., para ele se organizar. Aí focando especificamente no cirurgião, que tem consultório, trabalha em diversos hospitais diferentes. Num hospital a remuneração dele é de uma forma, no outro é de outra. Você vê como importante, ou diria até fundamental, que o profissional de saúde futura ele tem essa competência, que ele busca essa competência tecnológica para se organizar e melhorar também na atividade dele? Então, a gente está falando do centro cirúrgico ou da vida profissional no consultório? Da vida profissional no consultório. No consultório não tem como ir para frente sem ser assim, né? Tem que entender os mecanismos, desde o mecanismo de cobrança, que a gente está muito para trás. Nos Estados Unidos tem curso de cobrança hospitalar. Aquelas técnicas, aqueles métodos de organização, tipo Lean, Sigma, etc., a gente tem que ir lá botar o olho para saber como é que é, senão a gente não sobrevive, ou vive muito mal. Então, para você progredir, você tem que ter isso. No centro cirúrgico é outra coisa, né? Não dá para... A gente tem que entender, tem que buscar essa tecnologia, mas a gente não pode se curvar a ela. Eu não posso exigir, num país continental como o Brasil, que tenha robô para todo mundo operar. Isso é impossível. Então, eu tenho que formar o cara que dá ponto com a mão, sem o robô. Porque não vai ter robô no interior do Mato Grosso. E a gente tem que formar gente para trabalhar no interior do Mato Grosso. Com robô ou sem robô, com grampeador mecânico, sem grampeador mecânico. Eu trabalho com grampeador mecânico. Mas quando eu estou num hospital do SUS e não tem, eu opero igualzinho. Eu não suspendo a cirurgia. E é isso que a gente tem que ensinar. A gente não pode se curvar à tecnologia. A tecnologia tem que ser para ajudar. Ela não pode limitar a nossa atividade profissional. Com relação ao consultório, eu sou um adepto disso. Não sou do jeito que eu gostaria de ser. Tem muita coisa que eu corro atrás ainda para me modernizar, mas tento usar essas ferramentas a meu favor e a favor dos pacientes constantemente, né? Pesquisas inteligentes, interpretação de resultados, compilação de dados para melhoria de resultados. Então, isso eu faço de maneira e aconselho a todos a fazerem no começo da carreira, né? Isso é muito importante. A gente conversou com alguns empresários aí que trabalham nessa área de educação, principalmente a parte acadêmica, e foi uma coisa que eles comentaram muito aqui com a gente, da importância da gente introduzir isso também na formação do profissional, principalmente no profissional médico, que trabalha em consultório, que de certa forma, é um empreendedor quando sai da universidade.
dele entender mecanismos aí de tecnológico, de gestão, e também ele entender o que está acontecendo de evolução aí no internet das coisas, de você ter um relógio que já tem ali todos os dados do paciente ali, esse paciente vai falar com você sobre isso, ele saber que esse tipo de coisa existe. De ser uma parte aí da profissão, de uma forma bem clara. E aí a gente, batendo esse papo, a gente vê como é que é tanta coisa acontecendo de forma tão simultânea, né? E a gente fala de um profissional que já tem uma carga longa de formação. Onde é que a gente vai encaixar todas essas novas competências, todas essas novas tecnologias? E eu acho que você falou aí a resposta, né? Não dá como a gente encapsular isso num tempo só. Isso tem que ser uma coisa constante. E o profissional ele tem que correr atrás disso, porque ele não vai encontrar tudo num lugar só. Eu acho que isso é uma utopia. Eu acho que ele tem que entender o que está acontecendo no mundo, o papel dele dentro do mundo, e ele buscar isso um pouquinho na universidade, um pouquinho na residência, um pouquinho online, um pouquinho com os colegas, etc., para ele ir formando ali esse rol de ferramentas que ele imagina que ele vai ser importante para a vida profissional dele. Isso é muito... isso que você falou, assim, me lembra uma frase de um chefe meu, o Dr. Domingos André. Ele sempre fala para a gente, cirurgia são princípios. Tem meia dúzia, 10. Isso aí você não tem como não aprender. Depois, se você vai dar o ponto com a pinça, com o robô, ou com vídeo, você tem que saber o princípio do ponto. Tem que saber o princípio da drenagem. Então, os princípios, a gente tem que ter eles muito sólidos. São a base de sustentação de tudo isso que você está falando. Se você construir a sua base de atividade clínica numa base fraca, não adianta ter o relógio que fala os dados do paciente. Então, esses princípios, eles são elementares, fundamentais e são inegociáveis. E o resto, depois, a gente vai adquirindo de acordo com o que a gente vai precisando. Hélio, muito obrigado. Prazer bater esse papo com você aqui. Espero que o pessoal que assistiu a gente tenha gostado. Lembrando, para ter acesso não só a esse conteúdo aqui com ele, mas todos os outros da Iniciativa FIS, acessar a nossa página no YouTube. E se você quer conhecer um pouquinho mais da iniciativa, acesse o nosso site www.fis.org.br. Hélio, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Um prazer conversar aqui com você. Obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.